Educa TV apresenta Meio Ambiente em Pauta Campinas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Meio Ambiente em Pauta Campinas. No podcast anterior, nós falamos das árvores, do verde, do banco de áreas verdes e quanto esse ecossistema de árvores é importante e como todo mundo tem feito, principalmente o governo municipal, a Prefeitura de Campinas, por diversas secretarias, tem feito para aumentar a quantidade de árvores, a quantidade de verde na nossa cidade. Hoje nós vamos falar de clima, que vocês vão ver que tem tudo a ver com a biodiversidade que nós apontamos no podcast anterior. Clima, gente. Será que estamos no clima? Parece que não, né? Porque o planeta está amargando literalmente. Essa tal de mudanças climáticas, por conta do aumento do gás efeito estufa, tem mudado o nosso clima. Tem mudado os ventos, tem mudado a oferta de água, seca em lugar que não é para ter seca, abundância de chuva onde não é para chover. O que está acontecendo com o nosso planeta? E o que está acontecendo na cidade de Campinas, secretário Rogério Menezes, que está aqui com a gente, junto com a Ângela Guiral, diretora do Verde, com a Ana Beraldo, coordenadora do Verde, e eu aqui no Departamento de Licenciamento Ambiental, fazendo essa pergunta dificílima para o secretário. O que acontece no mundo repercute em Campinas, secretário Rogério? Seja muito bem-vindo. Com certeza, bem-vindo a todas e a todos, doutora Ângela Guiral, Ana Beraldo, doutor André Struckel, e eu vou tentar sintetizar em pouquíssimo tempo, essa história que mexe com o mundo inteiro. Sim. Desde 1992, quando ocorreu a famosa Rio 92 no Brasil, que os países todos se organizaram e começaram a discutir clima, entre outros assuntos, não vamos falar de todos da Rio 92, mas um dos assuntos era clima. Então formou-se um grupo técnico de alto nível para poder estudar o que estava acontecendo com o clima. Porque os cientistas estavam observando que a quantidade de gás carbônico na atmosfera vinha aumentando de forma consistente, desde o início da Revolução Industrial. Começamos a queimar carvão, queimar petróleo e o CO2 indo para o ar. E aí os cientistas perceberam que não era uma oscilação natural, que na verdade tinha um impacto do ser humano fazendo uma mudança que é global, que é a composição da atmosfera. E o que acontece? O chamado efeito estufa, se você imaginar uma estufa ou um carro parado no estacionamento ao sol, você vai ver que a luz entra no carro, luz solar, aquece e o calor não consegue sair. Então, assim como acontece na estufa, como acontece com o carro estacionado no sol, que fica pelando aquele volante que você não consegue segurar, acontece na atmosfera do nosso planeta. A energia solar, ela entra, aquece a superfície, emite uma energia de calor e os gases na atmosfera, acumulados pela ação do homem, vão segurando esse calor na atmosfera. Então, isso é o efeito estufa. Qual que é a questão? A questão é que esse efeito estufa muito exagerado, que esse efeito estufa é até benéfico. Se não tivesse segurado o calor, nossa temperatura média do planeta seria muito mais baixa do que os 16 graus que essa temperatura acaba acontecendo na média. Então, nós teríamos um planeta congelante, aí seria difícil da gente conseguir ter uma temperatura mais amena para viver. Mas o excesso de gás vem aumentando a temperatura, já aumentou em 1,2 graus a temperatura de todo o planeta, e a quantidade de gases na atmosfera, vou dar um exemplo de gás carbônico, a concentração na atmosfera era 380 partes por milhão. Antes do período industrial, da industrialização, no período pré-industrialização, pré-revolução industrial. Nesses últimos 250 anos, nós já conseguimos fazer essa quantidade de gás passar para 412 partes por milhão. Então, olha como isso aumentou completamente fora da oscilação natural
e o que essas pessoas que negam essas mudanças ficam repetindo, mas elas não estão conhecendo a ciência. A ciência está mostrando isso de forma muito, muito criteriosa. E o PCC deixa claro, né, secretário? O painel intergovernamental formado por cientistas do mundo inteiro. Fomos nós, como o senhor falou, seres humanos, através das nossas opções de desenvolver a qualquer preço, que estamos fazendo isso com o nosso planeta, né, secretário? Exatamente. Esse painel intergovernamental das mudanças climáticas nasceu dessa semente plantada aqui no Brasil, na Rio 92. A partir daí é que começaram a serem feitas as chamadas COPs. Todo mundo está falando aí, COP daqui, COP dali. O que é esse negócio de COP? É a Conferência das Partes. As partes são os países. Então, todos nós que estamos no planeta resolvemos, aí, os cientistas, com base na ciência, nos dados científicos, nos reunir para ver o que nós podemos fazer para mudar o rumo dessa prosa, porque nós estamos chegando numa situação que o aquecimento, levando, na verdade, efeitos colaterais, como as chuvas intensas, furacões, eventos climáticos extremos, que a gente chama, que estão causando grandes prejuízos econômicos, colocando em risco as populações, principalmente as mais vulneráveis do mundo, inclusive do nosso país e da nossa cidade. Agora a gente começa a trazer mais a discussão para Campinas. Secretário, lá na Rio 92 se falou muito do agir local para repercutir globalmente. Então, eu vou perguntar para a Ângela. Ângela, o que nós aqui campineiros estamos fazendo para contribuir para essa desaceleração da gás de efeito estufa? Nós estamos fazendo a nossa parte? A gente está nessa agenda de sustentabilidade ou a gente ainda está lá na Revolução Industrial? Boa tarde, Andréia, secretário, Ana. Bom, a gente já vem discutindo a questão das mudanças climáticas em Campinas há algum tempo. Desde 2014, né, Campinas vem participando dessa agenda e assumindo principalmente compromissos internacionais, como exemplo, em 2014, da assinatura do então prefeito Jonas Donizete ao Pacto Global pelo Clima dos Prefeitos. Exatamente. Existem uma série de acordos, né, doutora Ângela, que os prefeitos têm assumido. O primeiro deles é esse conjunto de prefeituras no Pacto dos Prefeitos do Mundo na defesa do clima. Isso tem acontecido no clima e na biodiversidade também, na defesa das florestas, dos animais. Mas Campinas participou disso ativamente a partir de 2014, o ex-prefeito Jonas Donizete, e continua participando dessas conferências, como, por exemplo, o nosso prefeito Dario Saad, que esteve no Canadá, esteve junto com a doutora Ângela, com técnicos aqui da Prefeitura de Campinas, apresentando justamente essas experiências de adaptação às mudanças que estão acontecendo, por exemplo, os parques lineares. Exato. Os parques lineares, como vocês conversaram no podcast anterior, sobre também os plantios de árvores em toda a cidade, projetos de drenagem. Agora a gente está aí com os primeiros projetos de jardins de chuva para também aumentar a infiltração em áreas em que a gente tem aí frequentemente os pontos de inundação, de alagamento na cidade. Então, acho que esses são alguns projetos. Mas, se eu puder, acho que a gente podia voltar um pouquinho na história aqui, depois de 2014, que teve um marco muito importante e que é necessário para que a gente consiga entender as mudanças climáticas na escala local e regional, que é justamente o inventário dos gases de efeito estufa. Isso a gente fez no âmbito da região metropolitana de Campinas. Então, foi o inventário dos gases de efeito estufa e poluentes também da nossa atmosfera, para as 20 cidades da região metropolitana. E aí a gente identificou que na nossa cidade, principalmente, quem está gerando aí, contribuindo com maior porção de gases de efeito estufa, é principalmente o transporte, aproximadamente 70%. Exatamente. E o campeão da região não é Campinas. Exato. A cidade campeã da região não é Campinas. Qual é, tanto em emissão de poluentes quanto em emissão de gases de efeito estufa. É Paulínia. Nossa Desculpa vizinha. aí os nossos vizinhos. É que Paulínia tem uma vocação muito para a refinaria, para essa indústria petroquímica. E isso emite muito carbono. Muito carbono. Então, eles lideram hoje a região, em termos da poluição, de gases de efeito estufa e gases poluentes.
estão tomando as suas medidas, estão fazendo a sua gestão, mas é um setor muito intensivo em carbono. Agora, onde está a questão de Campinas, para a gente fazer a transição nos próximos anos? A gente tem meta. Até 2050, Campinas se comprometeu a ser zero o balanço líquido de emissões de carbono. Então, entre o que a gente sequestrar e o que a gente liberar, tem que zerar. Então, a gente tem que ter um equilíbrio zero e, portanto, a gente não estará, a partir de 2050, mais dando, se Deus quiser, nenhuma contribuição adicional ao aquecimento do planeta. Mas, para isso, fundamentalmente, para esse 70% do transporte, nós temos que transformar a nossa frota. Nós não podemos estar queimando petróleo para levar a nossa população para trabalhar. Nós temos que fazer a transição do ônibus a diesel para o ônibus não poluente, que no futuro vai ser elétrico, ele vai ser híbrido, ele vai ser, não existe ainda, mas vai ser até de célula de hidrogênio. Sim. Né? Que o hidrogênio é o combustível que está sendo gerado agora, está na ponta da pesquisa. Então, e posso fazer uma complementação claro. aqui, né? O secretário falou que a gente tem esse compromisso e meta, e esse compromisso, ele está tanto na política municipal de enfrentamento do clima, que foi publicada em 2020, então, pós o inventário que foi feito para a região metropolitana, a gente colocou essas metas em lei, né? Esse eu acho que é um ponto super importante, a gente tem uma lei específica para as mudanças climáticas, para esse enfrentamento, e também em outros compromissos internacionais. A gente faz parte da ação climática, da Aliança pela Ação Climática com outras cidades do mundo. Também a gente tem um compromisso junto ao governo federal, né? Então, ao Acordo Ambiental São Paulo, principalmente no apoio do governo junto à iniciativa privada para diminuir a emissão desses gases de efeito estufa. Então, acho que esses são alguns dos acordos também, né? E eu vou trazer mais uma palavra aqui para o nosso diálogo, que é resiliência. A cidade precisa ser resiliente à seca, a excesso de seca, excesso de chuva. A gente sabe que plantar árvore já é o caminho, instituir parques lineares é outro, como foi comentado aqui. E se fala muito, Ângela, em mitigação e adaptação. O que Campinas projetou e tem feito e quer fazer para essas duas palavrinhas mágicas de uma cidade resiliente que está querendo enfrentar essas intempéries? Como que ela mitiga e como ela se adapta? Bom, então a gente tem diversas ações e que elas acontecem por outros órgãos da prefeitura, não só pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, o secretário já trouxe aqui o caso, principalmente do transporte. Uhum. Então, a Secretaria de Transporte, na nova concessão do transporte público, ela já prevê essa transição da frota, que é onde a gente tem que realmente colocar aí os maiores esforços, já que a gente quer, de fato, zerar as nossas emissões até 2050. Então, essa é uma forma da gente estar mitigando. Quando a gente pensa em adaptação, então a gente pode trabalhar aí na implantação dos parques lineares, né? Por quê? Porque ali a gente vai ter estruturas em que vão estar recuperando, reflorestando as margens dos nossos rios, mas também a gente tem ali a possibilidade da alocação de uma ciclovia, que a gente também está trazendo aí um outro tipo de incentivo a outro uso de transporte. A gente pode colocar estruturas de drenagem mais naturais para também aumentar essa absorção, né, a permeabilidade, e pensar também em projetos de lei no âmbito de novos loteamentos, em que a gente tenha aí uma maior taxa de permeabilidade, Calçadas áreas mais ecológicas. verdes, calçadas ecológicas. Então, essas são algumas formas. A gente também tem a Usina Verde, que é coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos, e que também utiliza aí parte do lodo do tratamento de esgoto, o restante das podas da arborização urbana das nossas praças, e que transforma isso tudo em adubo também. Então, isso também é uma outra forma da gente estar aí, nesse caso, até mitigando, né, secretário? pessoal, olha que interessante isso, porque será que o pessoal fica olhando, né, e fala assim, será que está no blá 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 ou isso está indo para a prática? Exatamente. Né? Então essa é a pergunta. O pessoal está discursando ou a coisa está acontecendo? Então vamos dar o exemplo da Usina Verde. A Usina Verde, antes dela existir, todo esse lodo das estações de tratamento da Sanasa, mais os galhos triturados das podas de árvore, da manutenção das árvores, eles iam tudo para o aterro sanitário.
pagava por tonelada para aterrar isso, enterrar isso no aterro sanitário, ocupando espaço no meio ambiente e emitindo carbono. Na verdade, é até mais grave que carbono. Metano, né? Emitindo metano. É. O metano é um composto que ele é 21 vezes mais causador de efeito estufa do que o próprio CO2, do que o gás carbônico. Isso ia aterrado no aterro sanitário, vira metano. Se esse metano não for utilizado para geração de energia, como na maioria dos nossos aterros ainda não é, você está contribuindo para o aquecimento global. O que fez Campinas, liderado aí pelo secretário Paulela nesse ponto, Secretaria de Serviços Públicos? Se juntou com a Sanasa, se juntou com o SEASA, se juntou com o governo do estado, através do IAC, fizeram uma usina verde. Todo dia tem 110 toneladas de compostos, dessa lodo tirado da estação de tratamento, misturado com essa galharia triturada. Isso está fazendo um composto orgânico que pode ser usado nos jardins da cidade, que pode ser usado depois de análise técnica para ter certeza, análises do Ministério, liberação do Ministério de Agricultura. Esse composto orgânico pode ser usado até em hortas. Então esse trabalho está sendo feito e está economizando dinheiro do contribuinte. 110 toneladas todo santo dia, a menos que a gente está deixando de pagar para aterrar. Não estamos emitindo o metano que seria emitido, estamos gerando um composto útil para ser usado nos jardins da cidade, para ser usado até nas nossas hortas das escolas. Então é um exemplo de economizar dinheiro, preservar o meio ambiente, fazendo uma reciclagem, fechando o ciclo desses compostos, evitando que eles sejam aterrados. Então isso já está acontecendo. A doutora Ângela falou da transição dos ônibus elétricos. Está previsto 206 ônibus elétricos na próxima concessão do transporte em Campinas. Então, nos primeiros anos da concessão, esses ônibus elétricos já vão representar uma redução muito expressiva nos gases de efeito estufa que estão sendo emitidos pelos ônibus a diesel. Também continua aumentando o percentual de biodiesel misturado no diesel, que já foi de 8%, depois 9%, agora está em 11%, ele pode chegar até 20%, já é uma forma de transição, de fazer menos poluição a partir do diesel. Então, são coisas que já estão acontecendo. O plano cicloviário está chegando a 100 quilômetros. Então, secretário, estamos na onda da sustentabilidade. Já fizemos e vamos fazer muita coisa para Campinas ser, sim, uma cidade resiliente, ser, sim, sustentável e a gente estar dentro da agenda do enfrentamento das mudanças climáticas e podendo colaborar, sim, para o planeta, porque Campinas é uma cidade muito importante no cenário nacional e mundial. Tudo que a gente faz aqui repercute, sim, nas outras cidades. Então, é muito bom ouvir a Ângela, o Rogério Menezes, a Ana Beraldo e a gente saber quais os caminhos que a gente está seguindo nessa cultura de ressignificar, reutilizar, mudar o nosso padrão individual, nosso padrão estatal e juntos cuidar da nossa cidade. Viu como foi importante? E nós hoje, então, estamos no clima de enfrentar, sim, essas intempéries, de concretizar essas ações que estão nos tratados internacionais que o Rogério colocou e a gente vai fazer diferença na nossa cidade. Aguarde o nosso podcast, foi muito bom estar com vocês. Até mais. Educa TV apresentou Meio Ambiente em Pauta Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.